Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje estamos aqui com a nossa convidada especial, Antônia Martins. Ela é subsecretária de Desenvolvimento da Micro e Pequena Empresa e Empreendedorismo no Ministério da Economia. Bem-vinda, Antônia. Obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Vou começar então fazendo a pergunta clássica aqui do Rede Luna, para a gente já quebrar o gelo e entrar na pessoa CPF Antônia. Quem é? Como é que você se descreve? Valores, educação, família, visão de país? Bom, vamos lá. Dos valores, assim, eu sou uma pessoa muito família. Engraçado, eu não acredito em signo, né? Mas o meu signo é câncer. E aí, e aí a descrição bate muito com mais ou menos como eu sou. Assim, sou uma pessoa muito família, super emotiva, muito conectada com a parte de criatividade. Eu acho que eu puxei um pouco isso do meu pai é publicitário. Eu gosto muito de inovação, eu gosto muito de solução de problemas. E eu fiz administração, então acho que casou um pouco com essa minha personalidade de solucionar problemas. E depois que eu saí da faculdade de administração, eu enveredei para a publicidade. Acho que eu, inspirada um pouco pelo meu pai, por esse meu lado mais criativo, eu fui para a publicidade. Fiquei, acho que 10 anos trabalhando em agência, na parte de planejamento de marcas, que era uma coisa que me encantava, assim, não só o trabalho, mas as pessoas, o ambiente. Acho que é um ambiente muito estimulante, né? As pessoas são super interessantes e todo mundo tem um hobby diferente. Então, eu sempre gostei muito dessa área. E só que em 2014, aí veio o meu lado mais justiceira, assim, eu comecei a me envolver com política. Né? Acho que aí voltando aqui aos signos, o meu ascendente é Libra, né? Que é a balança. Então esse lado de fazer o certo, da justiça também é muito forte em mim. E aí eu comecei a me interessar pela política, né? E conheci o Instituto de Formação de Líderes, né? Que foi onde eu desenvolvi mais meus conhecimentos na parte de economia, de política, de ciência política, de como o mundo funciona, como as coisas funcionam, o papel do setor privado, né, no desenvolvimento mundial, do quanto que a nossa vida melhorou. E aí homens e mulheres com a economia de mercado. Aí eu comecei a me apaixonar por esse tema. E aí fui enveredando por esse lado. Primeiro assumi a presidência do Instituto em 2016. Auxiliei na elaboração do Fórum da Liberdade e Democracia de São Paulo, onde a gente trazia essas vozes que ecoavam esses valores, né, da economia de mercado, de propriedade privada, livre iniciativa, Estado de Direito. Então, todas as vozes que ecoavam isso no mundo a gente trazia para o Fórum. E aí eu fui cada vez mais me apaixonando. E aí culminou que eu estou agora em Brasília, assim. Me conta da Secretaria de Desenvolvimento da Micro e Pequena Empresa. Quais são os macro projetos, ou, claro que agora, à luz da pandemia, que vocês estão trabalhando provavelmente é salvar os pequenos negócios, mas qual é o drive principal, assim, da Secretaria? A gente tem, primeiro é importante trazer um pouco dos dados da micro e pequena empresa no país, né? Que foram os dados que me, assim, assustaram quando eu cheguei lá. As micro e pequenas empresas são 99% dos CNPJs ativos no Brasil hoje. Então, assim, quando a gente fala de setor produtivo, não tem como você não olhar, fazer esse recorte especial para a micro e pequena empresa. Né? São responsáveis por mais de 52% dos empregos formais no Brasil. Né? Nos últimos meses, pré-pandemia, quem criou emprego foi a micro e pequena empresa, enquanto as médias e grandes, por conta um pouco da automatização, acabaram destruindo algumas vagas, foram as micro e pequenas empresas que criaram empregos no Brasil. Então, assim, é um tema que me encanta demais. E a gente determinou 5 frentes de trabalho para a gente poder fomentar a micro e pequena no Brasil. Então, primeiro a questão da formalização. Né? Mas a formalização, historicamente, vinha sendo tratada como dá para esse empresário um CNPJ. Então, políticas como o MEI, por exemplo, microempreendedor individual, que é você obtém um CNPJ na hora, gratuitamente no site do governo, foram políticas muito bem sucedidas, mas a gente precisa dar um passo além. Porque ter um CNPJ não é suficiente para você ser considerado formal. Né? Porque a gente tem muitas empresas que têm um CNPJ e não emitem nota, não pagam os impostos, ou não contratam formalmente.
E a culpa não é do empresário, é que o ambiente de negócios não permite, não favorece que ele seja 100% formal. Então, dentro dessa frente de formalização que a gente chama, estão todos os trabalhos também de melhoria do ambiente de negócios, aperfeiçoamento da política do MEI, mas também melhoria do ambiente de negócios. Então, a gente tem, por exemplo, o marco legal do reempreendedorismo, que é a possibilidade das empresas fecharem a porta de maneira mais eficiente e dar oportunidade para que ele possa recomeçar, que é o que acontece nos Estados Unidos, né? O empresário que falha nos Estados Unidos é muito bem visto. Ele tem a oportunidade de recomeçar. Aqui no Brasil, a gente acaba penalizando aquele empreendedor que quis começar um negócio, não deu certo, quer fechar as portas, né? Ele nunca mais volta a empreender, porque ele fica traumatizado. O processo é muito ruim. Então, essa é uma primeira frente. A segunda é acesso a crédito, né? Quando você tem um CNPJ, parte importante da sua vida como empresário é você ter acesso a crédito, ter educação financeira e poder alavancar a sua empresa. Então, aqui no Brasil, historicamente, sempre foi um problema muito grande. Acho que a pandemia jogou um holofote nesse problema do acesso a crédito. São principalmente duas, a gente fala, o pessoal costuma reclamar da taxa de juros, né? O empresário não toma crédito porque a taxa é alta. Taxa de juros altas é um sintoma, né? Os principais problemas é que ele não tem uma garantia real para prestar na hora do empréstimo e você tem uma simetria de informação muito grande. Como ele não é 100% formal, né, que os problemas estão relacionados. Como ele não é 100% formal, às vezes ele não tem a documentação para apresentar no banco, ele não tem como comprovar aquele faturamento. Então, o banco fica na insegurança de quem é aquele empresário, ele aumenta a taxa de juros. Então, é um sistema que é muito prejudicial para o micro e pequeno. Aí depois você tem a frente de capacidades empresariais, que é toda a parte de capacitação, e a gente conta muito com a parceria do Sebrae para isso. A quarta frente é digitalização, né, trabalhar um pouco a transformação digital, e aí eu conto com o meu par na secretaria, que é o Igor Nazaré, que é o subsecretário de inovação, que também olha essa parte de digitalização para micro, pequenas e médias empresas. E aí, por último, que seria um movimento óbvio, é você acessar novos mercados, exportação. Então, uma vez que você está formal, tem acesso a crédito, tem uma maturidade gerencial, digital, está na hora de você acessar novos mercados. Então, são 5 frentes aí que acabam... quase que uma jornada que acaba se encerrando com a exportação. Então, essas são as principais os guarda-chuvas que a gente trabalha lá na subsecretaria. E me conta, vocês devem ter todos os dados e mapeamentos. Eu queria entender um pouquinho do perfil do empreendedor brasileiro. Setores ou região, como é que é essa distribuição? Quem é o empreendedor brasileiro? Tem um professor do IPEA, o professor Mauro Odo, que ele tem um livro que acabou guiando muito o nosso trabalho lá na subsecretaria. E ele fala o seguinte, que micro e pequena empresa é como os mamíferos, que você tem desde o ornitorrinco até a baleia. Então, assim, é um universo enorme. Então, às vezes é difícil você definir qual que é o perfil do empreendedor brasileiro. Então, por exemplo, você tem 10 milhões de MEIs, microempreendedores individuais. O MEI, ele pode faturar até R$81 mil no ano, ou seja, uma média aí de R$6 mil por mês, no máximo. Né? Dentre essas atividades, são super variadas. Você tem manicures, cabeleireiras, esteticistas, pedreiros, padeiros, mecânicos em geral, com pequenos reparos. Você tem uma parte da economia criativa dentro do microempreendedor individual. Né? Às vezes a pessoa que quer complementar a renda fazendo ali um artesanato, alguma coisa manual, né? Mas que era empregado, CLT em algum lugar. Você tem, depois do MEI, as microempresas. As microempresas, então, podem faturar já até R$360 mil por ano. Né? Então, é uma faixa um pouco maior. Mas aí outro dado também que me assusta é que é o seguinte, essas microempresas, apesar de elas poderem faturar até R$360 mil no ano, a média de faturamento delas, e são 6 milhões as microempresas no Brasil, é de R$7 mil por mês. E quando você olha, por exemplo, a média de um servidor público federal é R$12 mil por mês. Então, assim, o nosso empreendedor no Brasil, ele ainda precisa ganhar muito em produtividade, em competitividade, ele ainda é muito pequenininho. Né? Não tira, claro que isso não tira o fato dele ser um herói. Sim. São Sim, todo dia. 10 milhões de mês, 6 milhões de microempresas, 1 milhão de pequenas empresas, são 17 milhões, que a gente está falando de heróis, que batalham todo dia, né? Porque com R$7 mil por mês de faturamento médio, você tem que pagar funcionário, você tem que pagar comprar o seu estoque, no caso de um comércio, um pequeno comércio, e você ainda tirar o lucro que vai botar o seu jantar na mesa, o almoço na mesa,
Realmente é um... É um malabarismo, né? É malabarismo, é malabarismo. E você tem também aquela pesquisa do Sebrae que fala do empreendimento por necessidade. Isso, eu ia te perguntar. O brasileiro é empreendedor por necessidade ou por oportunidade? Você tem um pouco dos dois, assim, trabalho é uma necessidade, todo mundo tem que trabalhar, né? E isso eu acho que é a beleza do nosso sistema, é isso, trabalhar, acho que engrandece as pessoas, você dá um papel no mundo. Então é difícil você dizer quando que é necessidade e quando que é oportunidade. Eu acho que um bom empreendedor, assim, os empreendedores que eu admiro, eles mesmos na necessidade sabem olhar as melhores oportunidades, né? Não se deixam abater pelo desespero. E vão batalhando ali, vão encontrando, cavando oportunidades. Ótimo. Mas o que indica a pesquisa do Sebrae é que, especialmente mulheres, né, acabam empreendendo por necessidade. É? Então, quando você tem, por exemplo, o caso de mulheres, às vezes, que engravidam, e aí você tem uma menor aceitação do mercado de trabalho, acabam empreendendo. Né? Você tem mulheres que empreendem por necessidade de independência financeira em casos de abuso em casa, entendeu? O abuso do homem, às vezes, nos lares, vem muitas vezes pela dependência financeira que a mulher tem dele. Né? Então, o empreendedorismo acaba sendo uma porta de saída para esse tipo de situação. O Sebrae, em São Paulo, tem um projeto muito bacana que chama 1000 Mulheres, que justamente trabalha a questão do empreendedorismo como forma de trazer independência financeira para essa mulher. Né? E para que ela possa, em situações como essa, tomar uma decisão de sair de casa e ainda assim conseguir sustentar os filhos, conseguir se sustentar. Faz todo sentido. Agora, eu vi um dado do Monitoramento Global de Empreendedorismo que mostra que 52% dos novos negócios abertos no Brasil tem à frente uma mulher. Então, ou seja, pelo menos na atividade empreendedora brasileira, a gente pode concluir que existe equilíbrio de gênero. Exato, porque o empreendedorismo, assim, eu acho que o problema da desigualdade de gênero, às vezes, vem muito de um ambiente corporativo viciado, né, que traz aqueles, os vícios, às vezes, do machismo antiquado. Quando você tem a oportunidade de começar um negócio do zero, aí a gente vê que homens e mulheres são muito similares no trabalho e no dia a dia, né? Acho que claro que alguns às vezes podem ter competências diferentes, mas na hora de começar um negócio e de fazer um negócio prosperar, eu acho que não tem nenhuma barreira de gênero, né? Tanto que você pega os microempreendedores individuais, o MEI, a principal atividade são atividades que hoje são muito relacionadas a mulheres, né? Manicure, beleza, esteticistas, cabeleireiras, é a primeira atividade do MEI. Agora, esse mesmo estudo, esse monitoramento global de empreendedorismo, quando ele faz um recorte das empresas empresas com mais de 3 anos e meio, aí a participação feminina já cai bastante. Então, assim, a tradução meio básica que eu posso assumir a mulher, ela empreende tanto quanto o homem, proporcionalmente, mas ela tem mais dificuldade de fazer o empreendimento dela prosperar depois de um tempo. Você acha que isso está ligado a algum fator cultural nosso, ou próprio a questão, a mulher, a hora que ela decide ter filho, vai... Não, eu acho que é difícil, assim, sem os dados por trás, acho que é difícil, mas eu posso aqui dar alguns palpites. Eu acho que você tem uma questão, o empreendedorismo, ele necessita muita resiliência, né? Você tem que seguir ali na batalha, e mulheres são, às vezes, até mais resilientes que os homens. Mas quando você coloca a família no meio disso, né, eu acho que isso acaba sendo um empecilho, porque a mulher ainda hoje, né, no mundo, tem ainda o papel de ser a gente é muito chefe de família. Né? Na América Latina, a mulher é chefe de família. Só que isso também traz a necessidade de você estar em casa mais tempo, de você cuidar dos filhos. É a dupla jornada, né? Exatamente. Então, isso acaba, acho que, dificultando para os negócios prosperarem. E acho que não é uma questão do negócio não estar bem desenhado, não ser próximo. Às vezes, ela mesma desiste para poder dedicar mais tempo à família. Então, o estudo da GV. E diz que depois que a mulher volta para o trabalho, depois da licença maternidade, 48% das mulheres acabam no primeiro ano desistindo e pedindo demissão ou sendo demitidas, enfim. Porque essa dificuldade de conciliar a maternidade, a família, com a mulher profissional, né? Exatamente. Isso no empreendedorismo, eu acho que acaba pesando ainda mais. Então, talvez ela também busque
algum trabalho mais estável, alguma coisa com carteira assinada, que traga um pouco mais de estabilidade, enfim. Mas acho que é um desafio grande ainda, né, a mulher no mercado de trabalho quando tem que conciliar com família. Mas eu acho que a pandemia trouxe alguns ensinamentos, então, por exemplo, a possibilidade de trabalhar de casa, então, assim, de que as coisas funcionam bem com as pessoas dentro das suas casas. A gente teve essa experiência no serviço público. Muito do que a gente fez com 80% do time em home office. Funciona. Mas aí você tem o outro lado também, que não é toda mulher que tem a estrutura para estar em casa e ainda assim conseguir se dedicar ao trabalho. Se você não tem alguém para te ajudar a olhar as crianças... Exatamente, então acaba atrapalhando. Antônia, e você que já teve, então, no ambiente, na iniciativa privada, e agora está há quase 2 anos em Brasília, na política, imagino que você deve ter sentido uma diferença maior pelo fato de ser mulher, porque a política brasileira é muito mais masculina, né? Como é que é no Ministério da Economia essa distribuição? Olha, esses 2 anos na vida pública, acho que tem boas histórias para contar. Porque assim, no Ministério da Economia, acho que na esplanada no geral, né, você pegar todos os ministérios, existe um equilíbrio, porque são todos servidores públicos, né? Então você tem ali o filtro do concurso, então você tem um equilíbrio grande entre homens e mulheres no serviço público. Tá. Quando você vai subindo para os cargos de comissão, né, para os cargos de liderança, que são cargos comissionados na sua maioria, aí você vai vendo um pouco da diminuição da participação de mulheres. Então, algumas reuniões que eu participo na esplanada, não é raro que eu seja, às vezes, a única mulher. Tá. Né? Então... Ainda mais economia, né? Exatamente. É um desafio, mas a minha experiência no Ministério da Economia até agora foi, assim, de total respeito. Tá. Né? Assim, não tenho do que reclamar nesse tempo, assim, mas às vezes é intimidante quando você é a única mulher. E tem mulheres no Ministério da Economia que estão sendo super respeitadas hoje, então você tem um exemplo da Vanessa Canado, por exemplo, que é assessora especial do ministro, que é hoje a pessoa responsável pelo tema da reforma tributária. Então, assim, espetacular, assim, uma mulher super inteligente, profissional, então está sendo muito elogiada na esplanada, mas ainda é uma entre... Ainda é minoria. Exatamente, ainda é uma minoria. Agora, quando a gente vai para o Legislativo, você teve quase 1 ano, 9 meses ali? Foi 1 ano. Um ano? Como chefe de gabinete do deputado Vinícius Poit, né? No Congresso. Ou seja, e aí eu sempre gosto de lembrar que a gente tem no Congresso brasileiro 15% só das cadeiras são ocupadas por mulheres. Então, é realmente majoritariamente masculino. Como é que foi para você ser chefe de gabinete, assumir um cargo ali de destaque, de liderança naquele ambiente? O Congresso é diferente, assim, porque você, além da questão de você ter a menor participação feminina entre os parlamentares, nos gabinetes também é muito reduzida. Né? Nos gabinetes é muito reduzida. E eu acho que o machismo está muito mais enraizado no Congresso. Então você tem histórias chocantes de parlamentares que contratam para seus gabinetes mulheres apenas pela aparência, porque sabem que isso ajuda na negociação, às vezes, com outros parlamentares. Gente, então, que ano que a gente está? Isso ainda acontece? Isso ainda acontece. Então, assim, assumir como chefe de gabinete numa situação, né, o primeiro que o chefe de gabinete a figura sempre é associada a um homem. Então, já teve situação onde eu vi a assistente, a Stephanie, atendendo. Eu estava sentada, estava atendendo o telefone, e ligaram para ela perguntando pelo chefe de gabinete. E ela falou, não, é a chefe de gabinete, é a Antônia. E a pessoa do outro lado da linha falou o seguinte, não tem o chefe de gabinete? Então, uau. E situações como as pessoas entram no gabinete, olham para mim e perguntam pelo chefe de gabinete e me pedem um copo d'água. Olha. Então, assim... E como é que foi para você lidar com isso? E da onde você tirou criatividade, jogo de cintura, né? Não dá... Como é que você... Assim, da onde você buscou força e jogo de cintura mesmo para lidar com esse tipo de coisa?
Aí acho que veio um pouco da minha visão sobre feminismo, assim, sabe? Eu acho que não adianta a gente reforçar os estereótipos, né? E outra coisa, não é que as pessoas... Porque primeiro que esse preconceito, esse machismo enraizado não vem só dos homens, é de homens e mulheres. Eu mesma já às vezes cometo esse tipo de erro, sabe? Uhum. Então você não pode achar que a pessoa fez isso intencionalmente, ou que ela acordou de manhã. Os homens não acordam de manhã e pensam, como eu vou destruir uma mulher hoje no mercado de trabalho? Não é assim, né? A pessoa faz sem querer, a pessoa faz sem pensar. Então eu sempre me coloco no papel de olhar aquela pessoa e falar, eu preciso educar essa pessoa. Então eu não posso levantar a voz, eu não posso ser histérica, eu não posso ser grosseira, porque ela realmente fez sem querer. Mas eu não posso deixar de falar, porque meu papel é de educar para que na próxima vez ela não repita. Então, por exemplo, no caso dessa pessoa que ligou no gabinete, né, além de ter perguntado se não tinha o chefe de gabinete, ele ainda tratou mal a Stephanie, né, porque ela pediu qual era o tema da pauta, da agenda que a pessoa estava solicitando, e a pessoa respondeu, você vai saber quando o chefe de gabinete te passar. Aí eu peguei o telefone, liguei para a pessoa muito educadamente, falei, olha, tudo bem? Aqui é Antônia, sou a chefe de gabinete do deputado Vinícius Poit. O senhor gostaria de solicitar uma agenda, eu gostaria de saber a pauta. Bom, a pessoa me atendeu bem. E aí eu falei o seguinte, olha, mas o senhor falou com quem aqui no gabinete? Eu falei com a Stephanie. Eu falei, então o senhor vai ter que fazer o seguinte, ela que cuida da agenda, então você vai ter que ligar para ela novamente, passar a pauta para ela e solicitar um horário na agenda. Então, o que eu fiz ali, é o que eu acho que também tem papel dos colegas de trazer, não só eu eduquei a pessoa, mas eu também ajudei a Stephanie, que também tinha passado pela mesma coisa que eu passei. Então, às vezes, não é só nós mulheres que temos que atuar contra esse machismo, às vezes está enraizado e que acontece sem querer. Os pares também têm que ajudar. Você tem que contar com a ajuda dos seus pares para falar, olha, se numa situação, numa reunião, eu não estou conseguindo falar, eu não estou conseguindo me impor, eu estou sendo muito interrompida, eu tenho pares que às vezes falam, pessoal, eu acho que a Antônia está querendo falar alguma coisa. E se isso não acontece, aí entra o meu papel, né? E a gente tem que aprender a fazer isso. Você está tentando falar numa reunião, está sendo interrompida, não estão deixando terminar o raciocínio, você tem que levantar e falar, olha, por favor, deixa eu terminar meu raciocínio. Às vezes parece grosseiro, mas você vai se acostumando a dizer e a pessoa entende o recado, né? Às vezes tem que fazer isso 2 vezes na reunião, 3 vezes. Então, tem que tomar cuidado para não exagerar. Mas isso tem funcionado. Agora, toda essa metodologia você patenteou durante esses anos em Brasília? Não, eu fui buscando referências, inspirações. Então, uma das pessoas que eu me inspiro muito é a Cris Monteiro, né? A gente trabalhou juntas aí em 2018. A Cris Monteiro fala muito desse tema. Imagina, foi diretora do JP Morgan. Então, um ambiente que é super masculino, né? O sistema financeiro ainda é muito masculino e muito agressivo, né? No trato com as pessoas. Então, ela aprendeu durante esses anos. E algumas palestras dela, ela deu essas dicas, né? De você contar com os pares, de você não levantar a voz, de não reforçar o estereótipo. Então, eu contei muito com isso. E também conto com meus pares. É isso, você vai... Mas imagino que é o tipo de desafio que você nunca tinha tido tão latente assim, trabalhando na iniciativa privada. Ou a gente nunca tinha ficado tão claro para você, tão cristalino, será? É muito mais escancarado, mas a iniciativa privada também tem. Né? Talvez diferente, assim, acho que eu vim da publicidade. Na publicidade as pessoas são um pouco mais antenadas com esse tipo de coisa, acho que tem um pouco mais desse cuidado, né? Mas você tem casos na publicidade e talvez eu nunca sofri, mas eu já presenciei casos de assédio moral, de homens contra mulheres. Não vou dizer assim, não chega a ser um assédio sexual, assim, sabe? Mas de chefes com os subordinados, fazendo convites pouco republicanos, assim, isso também acontece. Né? E aí tem que ter jogo de cintura para sair sem estresse, sair de uma maneira elegante, né? Sem... Essa história da rede de apoio, né, dos pares, eu também já ouvi a Luana Tavares aqui, que gravou pra gente, ela conta que quando ela teve que chegar e passar um ano negociando com parlamentares em Brasília, foi para ela um
um ambiente inédito, bem diferente do que ela estava acostumada, mas o que deu força para ela não desanimar quando, de repente, ela era chamada da mocinha do CLP, foi o fato dela ter tido na trajetória profissional dela mulheres fortes e líderes nas quais ela se inspirava. Então, que isso, ela acabou tendo mais confiança como mulher para poder responder ou para poder dizer, não, meu nome é Luana Tavares. Né? Eu acho que é isso, assim, ao invés, o feminismo que eu acredito, às vezes é o seguinte, ao invés da gente apontar o erro no outro, e às vezes né, chega em situações que você tem que fazer, claro, quando a situação se agrava, você tem que fazer, mas no dia a dia eu sempre procuro como eu posso melhorar. Né, como eu posso me impor mais, porque acho que a mulher tem uma dificuldade, às vezes, no mercado de trabalho de se impor, né, de pedir um aumento, né, de colocar que, olha, eu não estou achando justo o tratamento que eu estou tendo versus o tratamento que o meu colega tem. Então, assim, a gente tem que se colocar de uma maneira firme, elegante, educada, mas tem que se colocar. Então, eu sempre procuro fazer esse tipo de autorreflexão. Sim. Então, se eu sair da reunião e eu sentir que eu não consegui transmitir a minha mensagem, às vezes eu penso assim, será que eu não deveria ter pedido licença para falar? Né, ter me colocado... o que acontece, por exemplo, outra coisa interessante, assim, nas reuniões, às vezes, ministeriais, né, ou entre secretários, muitas vezes os homens, na hora de falar ou de apresentar, levantam. Eles falam de pé. E você vê muito poucas mulheres fazendo isso. Eu não tenho coragem de fazer, eu vou testar isso um dia. Faz. Eu vou testar e conto pra vocês o resultado. Mas você tem isso, então os homens levantam. Então o homem sabe, às vezes, ele sabe se colocar, porque às vezes você tem homens que têm dificuldade, às vezes, também de falar, de terminar o raciocínio. Mas eles vão lá e se colocam, levantam a voz. E a gente ainda fica mais... tem vergonha de fazer. Um dia eu vou testar. Testa, eu quero saber. Você presidiu o Instituto de Formação de Líderes, né? Como você contou aqui pra gente, que é uma associação liberal. E a gente sabe que no campo liberal a gente tem uma dificuldade no tratamento aí de soluções e políticas públicas para combate à desigualdade, principalmente a questão de gênero. O que você pensa das cotas? Olha, eu estava pensando nisso hoje, eu estava zapeando no meu Instagram, e aí veio uma notícia falando que os fundos de investimento que têm como líderes mulheres, durante a crise, performaram melhor do que os fundos de investimento que têm líderes homens. Né? E aí a pesquisa ainda não foi clara, não esclareceu os motivos, mas uma das premissas era que mulheres sabem reduzir perdas melhor do que homens. Homens, às vezes, têm um ego, né, especialmente no mercado financeiro, aquele ego que sempre quer um pouquinho mais, quer arriscar um pouquinho mais, e num período de pandemia isso pode prejudicar os ganhos do fundo. É super interessante. E eu fiquei pensando, porque existe essa discussão também de cotas para mulheres no mercado financeiro, porque é muito desproporcional, especialmente quando você vai para os cargos de diretoria. E eu fiquei pensando, será que às vezes não é melhor a gente enaltecer essas mulheres que foram muito bem e inspirar mulheres abaixo delas para que consigam chegar lá também do que instituir cotas? Porque eu fico pensando o seguinte, quando você institui cotas, e aí eu não estou falando que as mulheres não merecem estar lá ou não são qualificadas para estar lá, mas quando você estabelece cotas, você acaba trazendo a média de performance um pouco para baixo, porque algumas pessoas vão entrar lá simplesmente pelo fato de você ter instituído a cota. Então, a média cai um pouco. Não estou dizendo que vai cair muito. Né? Mas, para a percepção da performance da mulher naquele mercado, isso pode ser prejudicial. Né? Assim, o Bastiat tem o livro que ele fala, o que se vê e o que não se vê. Então, quando você coloca a cota, o que se vê? Você vê uma participação igualitária. Você vê homens e mulheres tendo que conviver juntos. Isso talvez construa um ambiente de trabalho mais saudável. Mas o que não se vê é isso. Você pode acabar trazendo a média de performance para baixo e acabar reforçando a ideia de que as mulheres não são qualificadas para aquele posto. Então, esse é um pouco essa a crítica que eu faço com cotas. Então, se você tem mulheres que hoje já performam bem e acima do que performam os homens, num mercado que é tipicamente masculino, por que não enaltecer essas mulheres, né, e encontrar qual foi a trajetória dessas mulheres,
para que você possa inspirar outras mulheres, às vezes mais jovens, que estão aí pensando em entrar no mercado financeiro, e dizer, olha, vocês conseguem chegar lá. Então, é um pouco da minha visão sobre cotas. Tá, então a gente tem esse desafio no campo do espectro liberal da ideologia da política e que continua sendo algo que a gente tem que buscar. Como que a gente incrementa a liberdade da mulher na sociedade brasileira sem ter que apelar para medidas intervencionistas? É um desafio, não é? Eu acho que se a gente pensar em todas as pautas que a gente tem de micro e pequena empresa, de empreendedores, por exemplo, tem políticas que você melhora para todo mundo, só que você acaba favorecendo mais a mulher. Então, quando a gente pega, por exemplo, o fato de que mulheres empreendem, iniciam negócios da mesma proporção que homens, mas às vezes não conseguem prosperar, né? Apesar de você ter a questão da família, você também tem a questão de que ter um negócio no Brasil é muito difícil. Então, quanto mais simples for o ambiente de negócios no Brasil, melhor para a mulher. Então, se você tem uma mulher começando um negócio e ela tem que ter um contador, ela tem que ver alguém para pagar os impostos, ela tem que ter alguém para ajudar ela nas obrigações acessórias, é muito mais difícil para ela conseguir prosperar. Então, assim, se você tem um ambiente de negócio simplificado, né, de abertura de empresa, de você da manutenção da empresa, do encerramento da empresa, você acaba favorecendo a mulher também. Né? Então, acho que isso é um tipo de política pública que eu acho que a gente pode fazer, que não é voltada para a mulher, que acaba beneficiando a mulher. Tá. Como um todo, né? Eu acho que você tem essa questão de capacitação e de educação financeira cada vez maior, mas que eu não acho que deva ser desempenhado só pelo setor público. Eu acho que você tem iniciativas muito bacanas de educação financeira sendo desempenhadas pela iniciativa privada também. Exatamente, a XP e a escola, a Speed. Sim. Eu acho que é um baita exemplo disso. E que tem uma mulher à frente, que é a Isabela Matar, que é uma mulher que eu admiro muito também. Enfim, então eu acho que são alguns componentes, mas atuar diretamente, né, garantindo a proporcionalidade da mulher no mercado de trabalho, aí entra naquele risco que eu falei. Eu acho que a gente vai acabar prestando um desfavor à mulher. Né? Então, eu sou muito mais de enaltecer bons exemplos, né, de enaltecer mulheres que chegaram lá e criar essa rede de apoio, de proteção formada por homens e mulheres, né, para que a gente... E eu acho que isso já está melhorando muito, né? Mas para que a gente possa ter um ambiente de trabalho mais favorável, sabe? E tudo que os avanços que a economia de mercado traz, se a gente olhar quais são os países onde você tem mais abertura da mulher no mercado de trabalho, você tem mais igualdade da mulher no mercado de trabalho, são países com uma economia de mercado desenvolvida. Né? Então, uma coisa ajuda a outra. Então, a partir do momento que a mulher tem um poder de compra maior, a partir do momento que você tem crescimento do país, então, que isso se reflete no poder de compra maior, a mulher tem uma estrutura melhor. Né? Ela vai poder colocar numa boa escola, numa boa creche, para ela poder trabalhar tranquila de que a criança vai ter uma boa educação. Então, assim, é claro que eu sou a última pessoa a negar que existe um problema, né, da mulher no mercado de trabalho. Existe uma desigualdade, existe esse machismo enraizado, mas a gente tem que pensar se as soluções que vão intervir não vão mais atrapalhar do que ajudar. Então, acho que a economia de mercado, uma economia liberal, e a gente dando esse suporte na melhoria do ambiente de negócios e educação financeira, eu acho que isso vai trazendo melhorias muito mais incrementais, muito mais estruturantes para a mulher do que apenas a instituição de cotas. Tá certo. Me fala agora uma dica de um livro ou um filme que te remetem, que te inspiram aí na questão de mulheres fortes e empoderadas. Olha, tem um que não é especificamente sobre mulheres, mas é um livro que chama Originals. E aí ele conta um pouco sobre... Ele fala um pouco sobre inovação e empreendedorismo. Né? A gente às vezes tem essa ideia de que as grandes inovações foram feitas por pessoas que eram brilhantes, geniais. E inovações não só tecnológicas, né? Inovações, por exemplo, quando você pega o movimento negro nos Estados Unidos com Martin Luther King. Esse é um dos exemplos. Né? As grandes revoluções não foram feitas necessariamente por pessoas que eram revolucionárias, mas pessoas que estavam no lugar certo, na hora certa e que que tiveram coragem de tomar a decisão de liderar esse movimento ou de liderar a iniciativa. Então, por exemplo, o Martin Luther King, existe toda uma passagem na história de como ele não queria ser a cara do movimento, né? Mas que ele,
por ter uma liderança nata, assim, ele foi e acabou sendo empurrado para aquela posição e teve a coragem de assumir aquela posição. Mesma coisa o Washington, o presidente, né? George Washington. Ele tinha dito muito claramente que ele não queria assumir como primeiro presidente dos Estados Unidos, né? Mas ele foi colocado nessa posição e aí o que ele fez foi ter a coragem de assumir. Então, eu acho que quando a gente pega essas histórias e bota do lado da perspectiva feminina, eu acho que muitas vezes a gente é colocada na hora certa, no lugar certo, e falta coragem para dizer, olha, e autoconfiança para dizer, eu consigo lidar com esse desafio. Né? Então, eu acho que esse livro me inspirou muito nesse sentido, né? De ter mais coragem para assumir os desafios que são colocados, sabendo que eu consigo entregar, né? Sabendo que eu tenho capacidade, se me colocaram ali é porque eu tenho capacidade para fazer. Muito bom. E aí, sobre filme, eu estou vendo uma série agora, é bem recente, mas é uma série com a Hilary Swank, que chama Away, que a Hilary Swank é uma comandante da missão que vai levar a primeira missão tripulada para Marte. Olha. E é super bacana, porque passa esse desafio dela como mãe de família, assim, ela deixou o marido e a filha, e eles vão ficar 3 anos fora. Né? E além desse desafio familiar, ela ainda tem um desafio de se provar para a tripulação que ela é capaz de liderar. E aí no primeiro dia, né, acho que nas primeiras horas, ela comete um erro, ela reage aí uma emergência que acontece, reage errado, né? E ela perde a confiança da tripulação, e aí conta nos primeiros episódios ela retomando essa confiança, assumindo, tomando posições bem corajosas, assim, é uma série bem bacana. Legal. Antônia, muito obrigada pela conversa, pelo tempo, foi uma delícia, espero que você continue trilhando e brilhando esse caminho e estamos juntas. Obrigada, eu que agradeço o convite. Acho que essa é uma pauta que a gente tem que levar adiante, a gente tem que começar a trazer o assunto, e quanto mais a gente fala, acho que mais a gente vai vendo histórias em comum, mais a gente vai se inspirando com a história de outras mulheres. Então, estou ansiosa para ver as entrevistas com as outras mulheres que puderam participar aqui também. Linda, linda. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, pessoal.